conversa descontraída sobre pessoas, processos e tecnologia, mas também sobre projetos, mudanças de vida, objetivos e propósitos. Mais do que falar de ferramentas, queremos falar de histórias reais, de decisões corajosas e de ideias que ajudam as pessoas e negócios a crescer com estrutura e a perceber para onde estão a crescer. E hoje temos a Rita Miguel Ferreira. A Rita passou mais de 12 anos no audiovisual, começou numa empresa familiar, a RDMF Studio, mais de 200 marcas, 2.000 projetos, ela já vai contar. Pelo caminho criou a autoridade digital, tornou-se uma presença forte online e uma criadora de marca pessoal e também foi seguida e é seguida por milhares de pessoas. Aos 33, 34 anos, decidiu mudar de rumo. Vendeu a empresa, que tinha construído do zero, mudou de país, também vai contar, de certeza, e foi tentar uma carreira de modelo internacional em Milão. Hoje está à frente de um projeto completamente diferente, a comunidade Método Rita. Uma comunidade online, transformação pessoal, com Deus no centro, mente, rotina, corpo, espiritualidade, propósito e relacionamento. E hoje vamos ter aqui um Attraction Talk interessante, acho eu. Vamos abordar em especial o tema reinventar-se em público, da marca pessoal e da autoridade digital à fé. Uma conversa que vai ser sobre mudança de vida, propósito e o que se procura quando se decide deixar de ser quem se era online. E já é uma provocação aqui. Obrigado, Rita. Muito obrigado por juntares a esta conversa. Para quem ainda não te conhece, quem és tu? Qual o teu percurso? As tuas histórias? Diz-me tudo. Claro que sim. Obrigada, Humberto. Olá a todos. Obrigada, antes de mais, por este convite. É uma honra para mim estar aqui. Sempre gostei muito de ti e por isso é que estamos aqui passado este tempo. Olha, é aquilo tudo que tu disseste. Eu tive 12 anos no mundo do audiovisual. Sou muito grata por tudo que construí até hoje. Acabei por o ano passado, pronto, eu fiz muitos projetos no ano passado e ao longo destes 12 anos, como marca pessoal, ajudei fotógrafos e empresários a escalar no digital, não é? Também ajudei fotógrafos e videógrafos a aumentarem, ou seja, a sua capacidade a nível de vendas, a nível de negócio, escalar, tanto também na parte da fotografia, a dar esquemas de luz, ou seja, fiz de tudo um pouco que podia fazer na minha área, atingi aquilo tudo que queria e cheguei a uma fase da minha vida, que foi o ano passado, onde eu senti que me faltava algo, ou seja, eu tinha tudo aquilo, eu atingi as minhas metas todas, tinha uma equipa gigante, 7 pessoas, para mim é gigante, 7 pessoas e que eu não me sentia feliz, não me sentia realizada, ou seja, sentia que me faltava mais alguma coisa, ok? Eu já tinha inserido Deus na minha vida o ano passado, e como a maior parte das pessoas dizem que é quando tu colocas Deus na tua vida, tudo vai dar errado para depois dar certo, ou seja, Deus começa a alinhar tudo na tua vida. E foi precisamente isso que começou a acontecer o ano passado. Ou seja, foi um ano bastante desgastante para mim, um ano bastante cansado, que eu me sentia mesmo muito cansada. Acabei por me esquecer um bocadinho de mim, porque embrulhei-me tanto no trabalho que foi só escalar, e às vezes a gente tem que saber parar, tirar umas férias, descansar, estar com a família, ou seja, eu esqueci-me disso tudo, ok? E foi isso, durante muitos anos eu servi nessa área, eu cheguei o ano passado e disse, não aguento mais, Deus começou a falar comigo e disse que tinha algo diferente para mim, e hoje a minha missão, ou seja, é ajudar pessoas a viverem com Deus no centro da vida delas, ok? Boa, Que é que isto... já vou entrar por aí muito em detalhe, muito em detalhe. Mas Exato. um dos temas que eu gostaria de falar contigo, ou tu pelo menos também ajudasses aqui as pessoas, e isto é uma caminhada, a caminhada faz também de mudar e de fazer coisas um pouco diferentes na nossa vida e para nós e para todos os que estão ao redor. Eu sempre, quando te conheci, tinhas e tens, de certeza, aqui um drive muito grande e criaste um negócio de autoridade digital com mais de várias marcas, como tu já referiste também aí, e começaste do zero, ok? Portanto, no mercado, e estavas sempre a mil, não é? Sempre a andar, sempre focada a fazer coisas. No mercado, para quem está no mercado, nesta área, ou noutra área qualquer, não obrigatoriamente na tua, tu começaste do zero, construíste do zero e deste algo que foi bastante importante, eu acho, para quem está ao teu redor também, e construíste coisas. Ou seja, se tu tivesses de dar aqui
uma sugestão, uma ideia para as empresas e para os freelancers que querem começar a avançar, o que é que tu dirias, independentemente das mudanças que possam vir a existir na vida de cada um? Certo, olha, é um bocadinho a mensagem que eu te quero deixar depois também no final às pessoas neste podcast que nós estamos a fazer aqui. Ou seja, a mensagem que eu dou é nunca se esqueçam de vocês, independentemente do negócio que estão a construir, ok? E tenham sempre Deus como base, ou seja, algo espiritual como base. Porquê? Porque se vocês só quiserem crescer, vai chegar a um ponto que tudo aquilo que vocês construíram não vai fazer sentido. Humberto, e tu sabes, eu faturava muito, eu tinha mais de 30, 40 clientes, tinha Porto, Lisboa, ou seja, andava sempre de um lado para o outro, ainda tinha os meus projetos, as minhas mentorias, ou seja, eu tinha tudo aquilo que eu pedi, mas houve uma parte que depois acabou por não fazer sentido, eu tive que vender a empresa e se eu vos estou a dizer isto é porque isto aconteceu comigo. Eu não consigo falar nem aconselhar daquilo que eu não passei. Okay? Isto é o erro que às vezes muita gente comete, querem vender algo que não passaram e as pessoas têm que saber aquilo que estão a falar. Eu só consigo ajudar as pessoas até ao ponto que eu já passei na vida. Daí ter crescido esta comunidade agora, que iremos falar mais para a frente de certeza, ou seja, em que eu quero mesmo ajudar as pessoas a não passarem por aquilo que eu passei, ok? E empresários e pessoas que tenham a sua vida, mas que não têm o Deus no centro. Ou seja, Deus tem que ser a base disso. Tá? Mas tu tinhas antes dessa mudança e dessa centralização, porque também é importante, eu posso dizer, eu cada vez mais tenho vindo a mudar e nós mudamos também com a idade e com a vivência e com tudo mais. Eu também faço meditação, tenho a parte das energias, consigo ter uma percepção de energias e do que é que se passa, e também estou a fazer agora Qigong, que é uma atividade energética. Portanto, há coisas que nós podemos fazer e também já vamos falar dessa mais detalhe. Mas no criar, do zero para qualquer coisa, independentemente depois como é que nós vamos gerir bem a nossa vida e o nosso negócio, etc. Como é que tu fizeste isso? Como é que foi? Foi drive só? Tu passaste uma série de etapas, não é? Eram essas etapas que eu estava à procura, tu me desses aqui uma dica. Ok, estás a dizer desde que eu vendi a empresa ou desde que eu construí a empresa? Antes disso, do zero para até passar a empresa depois. Olha, eu comecei como freelancer, ok? Abri o meu primeiro estúdio, depois comecei a crescer, ou seja, senti que os clientes já não cabiam naquele estúdio, passei para outro estúdio e tive 4 estúdios, 4 ou 5, mais o de Lisboa 6, ou seja, passei por essas etapas. Depois houve uma fase em que eu já estava com a agenda completamente cheia e tive que começar a delegar. Eu pensei, eu não posso estar atrás da câmara, então essa para mim foi um dos maiores desafios, foi sair da parte daquilo que eu fazia, não é? Ou seja, os meus clientes estavam tão habituados a eu estar atrás da câmara e essa foi um dos maiores desafios para mim, enquanto empresária, porque eu achava que ninguém ia ser igual a mim, e esse é um grande problema de muitos empresários, que é, mas ninguém vai conseguir fazer igual a mim, mas não conseguem, até conseguem fazer melhor, e então é isso, ou seja, nós não termos medo de delegar, e quando eu comecei a perceber isso, eu comecei também a escalar, ou seja, agora vai um para vendas, agora vai um para aquilo, agora vai um para falar com o cliente, agora pronto, então comecei, claro que isto é diferente em cada empresa, não é? E é isso, ou seja, a única coisa que eu acabei por não tirar foi mesmo o fecho com o cliente, que foi aquilo que eu sempre fiz, e é isso, ou seja, é a gente começar a fechar clientes, nunca nos esquecermos de olhar para os clientes, ou seja, ver a dor que ele realmente tem, porque uns crescem mais rápido, outros crescem mais devagar, e nós acompanharmos sempre esse processo e é isso. Os clientes chegavam maioritariamente via redes sociais, no teu Instagram, etc. Sim, redes sociais, sim. Tens essa visibilidade e tens ainda essa visibilidade. Sim, na minha marca pessoal. Sim, não na da empresa, mas na minha marca pessoal. Sim. Claro. Boa. Olha, a uma certa altura, e já referiste aqui, mudaste aqui o rumo e vendeste a empresa. Tudo bem. Já estavas, como disseste também, aqui com uma mudança em mente, mas saíste para Milão a tentar aqui uma carreira mais de modelo, penso eu, foi aquilo que eu entendi. Contas lá como é que aconteceu aqui a verdade, esta coisa de... E o que foi mais difícil deixar para trás? Também é importante a equipa, a identidade, a segurança. Ou seja, essas partes são importantes, porque na realidade aqui a nossa audiência, por vezes, tem medo da mudança. Aliás, nós todos temos assim alguma dificuldade em mudar, mas nós temos que viver com a mudança. E a mudança faz parte da nossa vida, de tudo, não é? Da nossa também identidade. Como é que, aí em termos de sentimento, como é que foi esta mudança?
Olha, não foi nada fácil. Primeiro, a decisão de fechar a empresa foi super difícil, porque foi um sonho meu desde criança, né? Desde criança, eu nunca quis ser outra coisa. Sempre me perguntaram desde pequenina, o que é que tu queres ser? Quero ser fotógrafa, quero ser fotógrafa, quero ser fotógrafa. Nunca disse outra coisa. E a moda vem daí, ou seja, eu sempre quis ser fotógrafa de moda, ok? Depois, entretanto, com o arrancar da empresa, com a evolução da empresa, eu fui acrescentando outras áreas, mas o meu foco sempre foi ser fotógrafa de moda. E foi o que eu fiz, e foi quando eu comecei como freelancer, foi como fotógrafa de moda, e sempre fiz moda durante estes 12 anos. E é isso, eu quando fechei a empresa, que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, para não dizer a mais difícil, foi... Sabes, Humberto, quando tu estás tão cansado, quando tu estás... tu pensas assim, ou sou eu ou é a empresa. Mas Ok? estavas a fugir de algo ou precisavas de uma... A gente precisa de coragem para recomeçar ou para mudar, não é? E estavas a fugir Não, de alguma coisa mesmo que sentiste que tinha que ser nessa... não fugi de nada, porque imagina, eu podia ter continuado a empresa, só que eu estava cansada, tipo, na altura eu tinha um relacionamento, até podia ter posto essa pessoa a gerir a empresa, que foi uma das hipóteses que eu pus na mesa, mas eu não quis isso, porque eu sabia que eu tinha que parar e eu não sabia se era um mês, se eram 2, se eram 3, se eram 4, se eram 6, pronto. Hoje eu consigo ter essa resposta, tive que parar 6 meses para perceber para me reencontrar, voltar a ter a minha identidade, voltar a gostar de mim própria, ou seja, várias coisas que eu fui perdendo enquanto fui crescendo. Foi ali mais o ano passado, ok? Não foram estes 12 anos, mas foi mais quando eu comecei a escalar mesmo a equipa muito, que eu comecei a sentir que só vivia mesmo para o trabalho. E é isso, ou seja, quando eu vim para Milão, eu tentei trabalhar na moda e fiz ainda trabalho algumas coisas, não é o meu foco, ok? O meu foco é esta comunidade, porque Deus falou comigo e é isso que eu quero fazer, sinto realmente que é o meu propósito. Porque imagina, Humberto, agora estávamos a falar de energia, ou seja, quando Deus colocou dentro de nós, ou seja, uma ideia bastante importante, que é esta, ou seja, todos nós recebemos energia, ok? Cá estamos a falar, ou seja, para cumprir uma missão. E nós fomos criados para servir, fomos criados para produzir, fomos criados para multiplicar sempre, seja em que área for, ok? E se eu chego a um ponto da minha empresa em que eu já não consigo fazer isso, ok? É porque algo não está bem ali, ok? Não quer dizer que seja com a empresa, mas sim comigo, ok? Com o meu alinhamento, com a minha direção, com o meu propósito. E eu ter vindo para a Itália foi sim por causa da moda, mas porque eu senti que eu tinha que fazer algo aqui. Por exemplo, eu hoje em dia já não trabalho tanto com a moda, mas eu continuo aqui, porque eu sinto que é aqui que eu vou ter algo para começar, ok? Ou seja, eu tenho esse sentimento, Deus fala comigo, ou seja, e eu consigo perceber que eu sinto que eu vou andar pelo mundo todo, mas eu sinto que neste momento é aqui que eu tenho que ficar. Okay? Como é que tu vês isso? Entrando também nessa componente energética, obviamente, tem a ver com quer seja Deus, tu tens o teu, e depois não vamos entrar por essa vertente de quem é que tem o quê, mas é a existência e é um propósito, e é isso que estás a dizer. Nas empresas, nós, como tu sabes, trabalhamos a parte do empresário, do empreendedor, da equipa que também está ao redor, trabalhamos processos, automações e tudo mais. E muitas vezes, e sistemas, isso são sistemas, não é? E muitas vezes os sistemas ajudam, não estão implementados, nós estamos a ajudar as empresas a que eles aconteçam, porque senão não conseguem, mas temos também dificuldade em que as pessoas entrem, e uma grande dificuldade quando me pergunta qual é uma grande objeção. A minha objeção às vezes, que eu digo sempre tenho clientes, a maioria de clientes quando têm objeções é tempo e mindset, o chamado mindset. Como é que tu vês que este tipo de energia, estas opções, digamos assim, podem ajudar um empresário e a equipa dele e a forma de estar? Porque nós, volto a dizer, nós estamos a dar sistemas, mas depois nem é só isso que funciona. Já ajuda, mas há muita coisa ali que falta, notamos isso muitas vezes. Falta tempo, também ligado àquilo que tu disseste, que é a absorção total, não é? Aquela coisa, tu estavas a 1000, a 2000, a 3000. Como é que tu achas que isso também pode ajudar e como é que tens feito agora entrando um pouquinho também no teu novo método? Imagina, eu sei que a dor de muita gente é a falta de tempo, é o cansaço, porque eu tenho filhos, chego a casa e não tenho tempo para mais nada, mas é sempre tempo, ok? Sempre tempo, tempo, tempo. Só 24 horas. Sim, mas todos temos 24 horas, porque é que uns conseguem e outros não conseguem, não é? Ou seja, eu costumo dar um exemplo que é o triângulo do tempo, imagina.
Existe muita gente que tem tipo, imagina que isto é um triângulo e nós temos 3 vértices, ok? Nesses 3 vértices nós temos que pôr a prioridade da nossa vida. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, neste momento a minha prioridade é a casa, o sítio onde eu vivo, a empresa, não é, que eu estou a construir e a igreja. São os 3 sítios que eu frequento mais e que para mim são prioridade neste momento, ok? Então, porquê é que tanta gente vive longe do trabalho em que perde 2 horas ou 1 hora ou 30 minutos ou 40 ou o que for do seu dia, porque nós temos que fazer isto 2 vezes, que ao final do ano, se nós formos a ver 2 horas por dia ou 1 hora por dia, isso aqui vão dar mais ou menos 3 meses, fizemos as contas. 3 meses de 12 meses é muito tempo. E depois as pessoas dizem, não tenho tempo. Claro que não têm tempo. Porquê? Porque ou vão treinar super longe, ou vão, a escola dos filhos é super longe, ou andam imenso de carro para fazer várias coisas do trabalho. Ou seja, nós temos que criar um sistema na nossa vida que nos facilite para termos mais tempo. É a mesma coisa, a pessoa, eu não tenho tempo de manhã para ir treinar, não, tens que acordar mais cedo, mas para acordares mais cedo, tu tens que te deitar mais cedo. Okay? E as pessoas não se deitam mais cedo, obviamente que não conseguem acordar mais cedo. Isto é óbvio, só que muita gente vê isso como um problema. Isso não é um problema. Ok? A nossa energia, não é, Humberto? A nossa energia não aparece por acaso, ou seja, ela é ativada através de vários hábitos. Muita gente não tem energia para ir treinar, porquê? Não tem energia para fazer certas coisas, porquê? Ok? Por exemplo, se tu orares, se tu, sei lá, lês a Bíblia, se tu fizeres exercício físico, se tu sentires gratidão, se tu pedires perdão às pessoas que já fizeste alguma coisa na vida, se tu aprenderes, por exemplo, um hábito novo, imagina, tocar viola, por exemplo, se eu aprender a tocar viola e eu ativar, por exemplo, eu gosto muito de cantar louvor, eu começar a tocar viola e a cantar louvores, eu estou a ter mais fé dentro de mim, porquê? Porque eu estou a louvar, eu estou a projetar a palavra do Senhor, ou seja, então, o que é que isto acontece? Ou seja, isto é um ciclo. Estás aqui num método sistémico que existe já há muitos anos, não é? Um método sistémico e, na realidade, o que existem mentores, coaches, todos aqueles que... Até o próprio Tony Robbins, que é muito conhecido, não é? Tem, independentemente de ser... Este é o mesmo método, só que tu estás aqui a aplicar um pouquinho da tua fé, digamos assim, e de tudo aquilo que tu acreditas. Na realidade, é uma questão de hábitos. E a adequação disso, voltamos aqui ao nosso empresário, que ainda tem que fazer coisas, a adequação disso às pessoas e como é que ele também pode transmitir, independentemente. Vamos voltar aqui à componente energética, não é? E como é que ele pode transmitir isso? Não sei se tu tratas isso no teu método, já lá vamos falar um pouco mais em detalhe, para tu explicares como é que achas que ele pode ajudar a sua empresa, ajudar-se a si próprio, ajudar a sua equipa nessa metodologia. O que é que achas? É mesmo com a prática, adequação a cada uma das pessoas? Estás a dizer como é que um empresário ajuda a equipa a ter esses hábitos, é isso? Essa é a pergunta? Exatamente. Ok. Pegando Imagina. também um pouquinho em relação ao teu método, já lá vamos falar dele, mas só para dares aqui o que é que tu pensas sobre isso? Certo. Humberto, eu acho que isto tem que vir de cada um, primeiro, ok? Claro que nós, como empresários, né, temos que, quando temos uma equipa, temos que passar isso à equipa. Eu dizia muitas vezes à minha equipa, vão treinar, quem é que anda a treinar? E perguntava-lhes e essas coisas, porque era importante. Por exemplo, eu tinha uma pessoa lá dentro que me dizia assim, eu quero emagrecer. Disse, então porquê é que não vais treinar? Porquê é que não vais correr? Porquê é que não vais fazer algo? E comecei a implementar isso, ou seja, mas tem que depender da pessoa. É a mesma coisa, se a pessoa entrar na minha comunidade, mas não quiser realmente ser transformada, eu não consigo. Porquê? Porque primeiro tem que vir de dentro da pessoa. A pessoa tem que perceber que algo não está bem com ela, seja tempo, seja o que for, ok? Seja, eu não consigo fazer exercício, eu não tenho a motivação para, eu sinto-me cansada, eu sinto que tenho um burnout, ou seja, qualquer problema, a pessoa primeiro tem que ter consciência. Depois de ter essa consciência, tem que querer mudar, ok? E depois de mudar, é isso, ou seja, e na empresa é exatamente a mesma coisa. As pessoas, o líder, não é? Tem que passar isso para a equipa e depois cabe a cada um deles fazer. Executar, não é? Então, dos métodos, ok. Diz-me outra coisa que tinha aqui também pensado para falar contigo, que era, como tu sabes, obviamente, temos aqui um momento que a inteligência artificial está em aceleração, até já foi o próprio Papa, já falou sobre esse tema, ainda esta semana, e diz que eles vão fazer tudo por nós, está regenerativo, a escrever, decidir, otimizar, produzir, fazer tudo aquilo que tu andaste também a alta velocidade no tempo em que estavas a desenvolver a tua empresa, neste caso.
Tu achas que com este mundo mais automatizado, que nenhuma máquina vai conseguir substituir, o que é que realmente nenhuma máquina vai conseguir substituir? Achas que está aqui um foco interessante, porque é uma realidade que todos nós sabemos, e como é que isso achas que poderemos ter aqui na nossa vida, o continuar a usar, que nós não vamos deixar de usar? Qual é a tua opinião sobre esta matéria? Olha, eu adoro inteligência artificial, uso-a todos os dias, ok? Sou-te sincera, eu não sou uma pessoa que estou a pensar, ai, como é que vai ser o futuro com a inteligência artificial? Não me preocupo muito com isso. Sei que vai ajudar muitas pessoas, sei que já ajuda muitas pessoas, a mim também, eu uso muito a inteligência artificial. E é isso, Humberto, ou seja, eu acho que ninguém é substituível. Claro que há coisas que a máquina consegue fazer e que nos vai tirar muito trabalho, isso é ótimo. Como, por exemplo, tens imensas mensagens no WhatsApp, às vezes não consegues responder, consegues criar uma automação para isso, para responder, sabe? Tem montes de coisas que é possível fazer numa empresa para que isso seja mais automatizado, não é? Isso ajudou-me a mim também muito na minha empresa, na altura, estava a fazer também o processo também para a equipa ter tudo mais organizado e ser tudo automatizado, tipo, acabavam a edição das fotos, mandava para outra dizer que já está pronto para mandar ao cliente, ou seja, esse processo de inteligência artificial é fundamental para organizar uma empresa, na minha opinião foi, e é isso, eu acho que só vai agregar em todo... Já vamos falar um pouquinho deste novo projeto Hotéis. Temos aqui um tema que eu gosto muito de focar e que tenho a certeza que tu também focavas eu chamo a versão antiga e a nova versão da Rita, que é uma palavra chamada ajudar, ok? Aqui o ajudar, mas hoje tu trabalhas com pessoas, pelo que eu tive a perceber, mais cansadas, sobrecarregadas, até lhes falta alguma paz. E o que é que tu aprendeste com essas pessoas? O que é que elas precisam mesmo? Ou seja, o que dizem que querem, como é que elas se situam. E às vezes estamos a falar aqui do nosso mercado-alvo, lembras-te dessa palavra, não é? Neste caso aqui Sim. o teu projeto é um bocadinho diferente, estamos a falar sempre de pessoas, não é? Como é que tu achas o que é que elas querem, o que é que elas procuram? Estamos quase a definir o teu ideal customer profile, É. porque, como tu disseste, nem todos entram só no método e no teu projeto e depois se não estiverem preparados não vale a pena, como em qualquer empresa, como em qualquer negócio. O que é que tu pensas dessa ajuda, do que é que elas querem? É diferente, porque às vezes as pessoas entram num negócio e, ok, vão arriscar e ver se dá certo, ok? Aqui é um bocadinho diferente. A pessoa, e aliás, é das primeiras perguntas que eu faço à pessoa antes dela fazer a inscrição na comunidade, eu digo assim, mas estás realmente preparado para essa transformação? Porque se não está, Humberto, eu não quero que essa pessoa entre. Porquê? Porque por mais que eu a vá tentar ajudar, eu não vou conseguir, ok? Porque a pessoa tem que querer essa transformação primeiro. A pessoa tem que aceitar que, ok, eu não tenho tempo, ou ok, eu tenho um burnout, ou ok, eu estou cansado, ok, eu não tenho autoestima, ok, estas crenças vêm dos meus pais, dos meus avós, do que for. Ou seja, a pessoa tem que realmente querer ser ajudada e tem que querer seguir Deus. Ou seja, isso é a prioridade aqui na minha comunidade. Porquê? Porque eu sei o que é não seguir Deus e sei o que é seguir Deus. E sei o que é quando eu quero tomar uma decisão, quer a nível profissional, quer a nível pessoal, e essa decisão não ser baseada só naquilo que eu penso, mas eu pedir a opinião a Deus e Deus me responder. Eu sei o que é sentir a voz de Deus, eu sei o que é isso. Muita gente diz, eu sou crente. Ok, o que é que tu fazes? Isto é um grande desafio que eu tenho na minha comunidade. As pessoas entram, dizem que são crentes e depois eu digo assim, mas o que é que tu fazes? Nada. E eu, ok, só acreditas em Deus, em Jesus Cristo ou o que for. Ok? Mas isso não é ter fé, isso não é ter... não é isso, Humberto. Quando eu digo quando tu tens intimidade com Deus, Deus dá-te resposta. Imagina tens de tomar uma decisão grande no teu negócio, ok? Tu vais falas contigo, não é? Questionas-te e dizes, ok, pensas sobre ele e se calhar falas com a tua mulher, tomam uma decisão. Mas depois tu esqueces de perguntar a Deus, ok? O que é que ele tem? Porque só Deus sabe o teu início e o teu fim. Ele já sabe quando é que tu vais, quando é que tu vais deixar de trabalhar, quando é que com clientes vais fechar, que parcerias vão correr bem, que parcerias vão correr mal. E ele responde. Agora, para tu teres esse nível de intimidade com Deus, ok? Com algo espiritual, tu tens que realmente ter uma série de rotinas, okay, que te levam a isso. Não é só, por exemplo, eu conheço imensa gente que vai à igreja, por exemplo, vou dar um exemplo assim mais forte,
e que não sabe sequer abrir uma Bíblia e perceber onde é que está o que for, ou seja, o que for, ok? Ou então que chega a casa e não ora, ok? E o que é que nos custa a nós abaixarmos, olharmos e agradecermos por aquilo, pelo cliente que fechamos, por aquilo que Deus nos está a dar? O que é que nos custa isso? Sermos gratos, ok? Sim, E é sobre esse é é um dos que são referidos como não praticantes, não é? Porque acreditam. Por exemplo, eu quando estávamos a eu falar, não me estava-me a lembrar. invento. Eu estava-me a lembrar, portanto, eu não sou, Uhum. não acredito, mas tenho algo que me leva a pensar e a olhar e a consultar o universo. Podes dizer, ok, o universo também é Deus, sim, claro. Portanto, apesar de eu não seguir uma dinâmica na área de Jesus e tudo mais, portanto, mas eu consulto, digamos, a minha parte energética e faço esse trabalho, não só, como dizias, consultar as pessoas ao meu redor, mas faço alguma coisa que, como prática, até de meditação e de visualização, faço esse trabalho. Mas sou eu, as pessoas são todas diferentes, como sabemos, e na tua componente, já disseste que o teu método trabalha com essa componente muito forte. Tu, e interessante entrar agora na parte do método que tu chamaste do teu nome, não é? Tu vinhas também de uma marca pessoal, de uma autoridade, de uma comunidade online, já vinhas dessa componente, portanto, na realidade estás a aplicar os teus ensinamentos, não é? Aquilo que sabias, num método e numa comunidade também, com base naquilo que tu já conhecias, para chegar lá. Obviamente que o que eu quero saber agora é a parte do método, não é a parte não Não é a é bem parte do eu estou a aplicar, eu agora estou a fazer, não é aquilo que eu aprendi nestes 12 anos, não, é aquilo que eu passei neste último ano, mais. E claro, ao longo da minha vida, mas é aquilo que eu estava a dizer no início, ou seja, eu só consigo ensinar aquilo e transformar pessoas com aquilo que eu passei, ok? Então Ou se- explica-me ali um bocadinho mais o método, mandaste-me até um documento, que eu já dei uma olhada, mas gostaria que Sim, fosses tu. Ou seja, se eu tiver interesse em falar contigo sobre esse método, ou tu se calhar também vais ter alguma informação e tens alguma informação online nas tuas redes, hum, explica-me lá como é que eu poderia estar interessado, qual é o fator diferenciador, já me explicaste alguns, mas se puder dar agora um breve sessão final aqui do método Rita, sim. assim também É entendíamos e a aquilo nossa audiência. Sim, é aquilo que eu te estava a dizer até agora, ou seja, é uma comunidade, é um grupo de pessoas que nós estamos diariamente, ou seja, não estamos todos os dias, mas estamos quase, porque 2 dias por semana, ao final do dia, nós estamos a trabalhar crenças e dores que as pessoas têm na comunidade, ou seja, estamos um grupo de pessoas online, onde nós trabalhamos, por exemplo, eu tenho pessoas que já viveram dores que outros estão a passar neste momento e ao contrário, ok? E, então eles ajudam-se uns aos outros e eu acabo por ser a mentora. Às vezes tenho pessoas convidadas que vão lá também dar alguma aula ou alguma... Eu chamo isto de encontros, não é isto aulas, porque... Por exemplo, às vezes eu tenho um tema para aquela aula, mas depois vamos para outro tema que realmente é aquilo que temos que resolver. Por isso, não são aulas, são mesmo encontros onde nós debatemos ideias, alguém vem com um problema que aconteceu esta semana ou que já está a fazer, ou que já está a resolver há algum tempo e explica-me o processo, como é que está a acontecer, ou seja, é trabalharmos essas crenças, é trabalharmos essas dores. Porque não adianta nada as pessoas terem dinheiro, que foi aquilo que me aconteceu, não é? E depois estarem cansadas ou estarem sobrecarregadas e esquecerem-se de si, perderem autoestima e isso tudo, ou seja, por isso, se as pessoas tiverem Deus, tiverem fé, vai sempre tudo correr bem. Por exemplo, ontem recebi uma mensagem de um senhor no Instagram a dizer que tinha que pagar o IRS, o IRC, não sei o quê, não tinha dinheiro e não sei o quê. Claro que não tem dinheiro, ok? E como estas mensagens chegam imensas, porquê? Porque se a pessoa não tiver as coisas, e ninguém aqui, imagina, nem é organização financeira, eu não chamo isto de organização financeira, houve qualquer coisa na vida dele, ok? Que o levou a ter uma crença relativamente ao dinheiro que ele tem que resolver, ponto. Por isso é que ele não tem dinheiro, não é porque ele é má gestor, ou porque não sei, é porque ele tem uma crença qualquer, ok? Que alguém lhe pôs e que ele tem que a resolver. E então é isso que nós trabalhamos na comunidade. Okay? E depois de manhã, claro, obviamente temos segundas, quartas e sextas, abrimos a Bíblia, lemos uma parte da Bíblia e estudamos essa parte. Porquê, Humberto?
além de eu defender que Deus é a base de tudo, e explico-te porquê, porque na Bíblia está tudo aquilo que tu precisas de saber. E quando eu digo tudo, é mesmo a nível pessoal, empresarial, tudo que tu precisas de saber, sabedoria, tipo, tudo, negócios, liderança, está tudo na Bíblia. Só que as pessoas não têm essa noção porque não conhecem. Vem esta para aqui falar de Deus. Ok, mas não sabem do que é que estão a falar, ok? Porque se pegassem na Bíblia e realmente lessem, percebiam que está lá tudo, sobre empresários, sobre liderar, sobre tudo. E muitos empresários têm que ler. Ok? Eu gosto muito, por exemplo, do Pablo Marçal, que é um empresário brasileiro, não sei se conheces. Ele é completamente, tipo, ele defende Deus, tudo, e a Bíblia, e mostra mesmo, ou seja, quando ele faz alguma live online, alguma palestra, alguma coisa, ele fala sempre de algum versículo da Bíblia e vai sempre compará-lo com algo na vida, ok? Porque está lá escrito. E é isso que eu passo um bocado de manhã, ou seja, nós lemos uma parte e eu digo, olha, como é que vais aplicar isto no teu dia? Assim, ok? Então é isso que nós fazemos. Claro que as pessoas não têm que ler a Bíblia como eu leio, não é? Como é óbvio, porque eu tenho que falar disto, não é? De uma forma mais natural e tenho que saber a Bíblia toda, mas, por exemplo, tu imagina que entravas na comunidade, começávamos ali a analisar. Tu, com o tempo, fazias 2 versículos por de manhã, está ótimo. Por exemplo, eu estou 2 horas e meia a estudar a Bíblia por dia, mas é porque eu preciso de um aceleramento nesta fase, ok? Eu sei que daqui, se calhar, a 2, 3 anos, se calhar não tenho que estar 2 horas e meia a ler a Bíblia, ok? Mas nesta fase eu preciso. Então é um bocadinho por aí, é as pessoas acrescentarem esta base. Voltando aqui ao tema dos mentores, não é? Porque tu, na realidade, estás com uma comunidade, como já falei de uma ou duas, do Tony Robbins, o Joe Paulo, que também trazem muito da fé também, em determinado momento, para as suas mentorias. No teu método, quando falamos do método, falamos aqui de também aplicar não só esses encontros que tu tens aqui um método também previsto para aplicar, depende do tipo de pessoa e que tipos de pessoa é que tu tens normalmente. Não pode aqui não dizer ninguém, mas tens empresários, tens pessoas que são A, B, C, qual é o rótulos que temos aqui? Olha, tenho tanta coisa, tenho coaches, tenho imobiliários, tenho pintores, tenho da parte da comunicação, telecomunicações, sei, tenho várias coisas, tenho pessoas de várias áreas, uns são empresários, têm a empresa deles, outros não, trabalham para outras pessoas, e é isso, então tenho um bocadinho de tudo, ou seja, desde que as pessoas queiram ter essa transformação, eu acabo por as ajudar, mas eu também pergunto a dor delas antes de entrar, ok? Porque eu quero ter a certeza que as vou conseguir ajudar. Mas é muito crenças limitadoras, muito burnout, tem um bocadinho de tudo, encontras um pouco de tudo. Dou-te um exemplo de uma pessoa, por exemplo, que perdeu o filho há 3 anos, está lá e, por exemplo, quer pedir perdão e está magoada com Deus, ok? Isto acontece. E é isso, ou seja, mas depois tem empresários que só estão cansados. Ou que só querem ter mais paz na vida deles, ok? Querem ter mais tempo para a mulher, ou seja, tenho mesmo um bocadinho de tudo. E então depende, tipo, e uns ajudam os outros, percebes? Uns querem que estão lá só mesmo porque querem entender mais sobre a Bíblia. Depende, tenho mesmo de tudo, ou seja, e é isso é que é bom, uns puxam os outros e conseguem... A gente gosta aqui de histórias e de exemplos, não é? Portanto, se formos aqui uma história de, por exemplo, um empresário que precisa de mais tempo, qual é o método que tu segues, ou em termos latos, digamos assim, genéricos, qual é o método que tu segues com uma pessoa que lhe falta tempo, não consegue ver os filhos, não consegue ver a mulher? Como é que é a atuação, digamos assim, desse método? Sim, não te vou dizer um método em si, mas vou dizer aquilo que eu passo ao empreendedor ou à pessoa ou o que for. Ou seja, aquilo que eu aprendi como empresária foi que nós temos sempre coisas para fazer. Não adianta. A agenda vai estar sempre cheia, não vale a pena. Nós podemos achar que fizemos tudo do dia, vai aparecer mais 3 coisas que nós vamos ter que encaixar nesse dia, pronto. E aqui o truque é, nós não podemos encaixar as coisas nesse dia, ok? Se apareceu para fazer, vai ficar para outro. Ninguém vai morrer se não fizeres hoje e fizeres amanhã. Só que o problema do empresário é esse. Não, tenho de fazer, porque senão amanhã vou acumular mais coisas. Este é o 90% do problema do empresário que me aparece aqui na comunidade e que me mandam mensagens e dizem: Humberto, nós temos sempre coisas para fazer, surgem sempre ideias, é a mesma coisa, eu tenho que trabalhar sábados e domingos, senão não vou conseguir fazer tudo. Já me aconteceu um empresário dizer-me isso, eu disse, não, é precisamente ao contrário. Se tu descansares, ok, tu vais ser muito mais produtivo na segunda-feira e se calhar só vais trabalhar 3 horas em vez de trabalhar às 8, ou 12, ou o que for. Ok, então as pessoas às vezes têm medo de parar, ok?
de relaxar, precisamente, e usufruir com a família, com a mulher, com os filhos, o que for, porque têm a empresa e estão a deixar coisas acumuladas. Não, nós só temos que pegar num papel e dizer assim, ok, a minha prioridade, tenho 10 coisas para fazer hoje, eu não vou fazer as 10 coisas. Destas 10 coisas eu consigo fazer 5 ou 7, ou 3, ok? Porque umas vão demorar mais tempo. É isto que eu vou fazer. Ninguém vai morrer por eu fazer isto amanhã ou daqui a 2 dias. Ninguém vai morrer. E isto é difícil passar para alguns empresários, porque até para ti, eu acredito que isto seja difícil. Sim, Ok? é bastante difícil. Certo. É difícil mas nós temos essa, como te disse, com alguma experiência e com pensar um pouco sobre o tema, às vezes nós não paramos para pensar. E eu sei, porque também trabalho em momentos que não deveria estar a trabalhar, mas eu consigo fazer essa gestão bem. Por exemplo, eu de 2 em 2 meses tiro férias, tiro uma semana de férias, ou seja, consigo definir aqui um conjunto de etapas que me permita ser dentro de mim, por isso é que a adequação às pessoas, eu acho que isso é uma coisa que tu também tens essa noção, obviamente, e trabalhas isso, que é as pessoas são diferentes, nós somos todos diferentes, e aí temos de ter a adequação à nossa realidade, ao nosso ser. Mas eu preocupo-me também e penso que tu também deves ter pessoas, só para terminarmos aqui mais uma história, numa série real, neste caso, há pessoas com burnout, com sobrecarga, sem direção nenhuma, e tu deves ter pessoas dessa natureza. Como é que essa fé e como é que como é que sentiste a diferença concreta e visível dessa pessoa? Eu tenho Ou que nessa criar, pessoa, digamos assim, não numa pessoa em particular. sim. Primeiro eu tenho que criar uma rotina com essa pessoa, porque se essa pessoa chegou ao estado onde está, ela não tem uma boa rotina. Okay? Essa pessoa não está a pô-la como prioridade, já para não falar de Deus, né? Primeiro tem que pôr Deus, depois tem que pôr ela como prioridade, tem que dar umas caminhadas, tem que refletir, tem que realmente parar e pensar, ok? Porque se a pessoa, era aquilo que estavas a dizer agora, se a pessoa não parar, não pensar, ok? A pessoa nunca vai sair desse ciclo e vai ficar isso. Há pessoas que ficam anos nesse ciclo. E isso é preocupante. Por exemplo, eu fiquei 1 ano nesse ciclo e não é saudável. Tu dizes que ficas 2 meses sem tirar férias. Ok, e nesses 2 meses és feliz, tens paz, é estas perguntas que eu faço. Eu não respondo à pessoa, tens que fazer isto, isto, isto. Eu faço perguntas para que a pessoa pense. Porquê? Porque a rotina dela não vai ser igual à rotina da outra pessoa. Okay? Há pessoas que vão gostar de fazer ginásio, outros vão gostar de ir fazer pilates, sei lá, não sei, estás a perceber? Uns vão gostar de ir caminhar, outros vão querer ir correr, ou seja, depende. Uns vão querer andar de bicicleta, pronto, whatever. Ou seja, eu tenho que adaptar o hábito àquilo que as pessoas gostam de fazer. Por exemplo, eu tenho uma dor também que é aqui muito, que é as mães. Ai, mães, eu não tenho tempo para estar com os meus filhos à noite. Não, tu tens tempo. Ai, eu depois não tenho tempo para estar com o meu marido. Ou seja, as pessoas se jantarem às 8h30, 9, obviamente que os filhos vão se deitar às 10, 11, mas se forem para a cama às 7h30, se jantarem às 7h30 da tarde, conseguem deitar os filhos às 8h30, 9 e conseguem ainda estar até às 10, 10h30 com o marido. Ou seja, são coisas que as pessoas às vezes, se eu não insistir, as pessoas não conseguem chegar lá sozinhas. Sim, é Percebes? verdade. Uhum. É Sim, isso. isso é muito interessante porque, na realidade, se nós não pensarmos sobre os problemas, ou as questões, ou os temas em particular, e muitas vezes eu uso essa paragem, em particular para mim, estou agora assim, aqui, a minha parte, uso essa paragem, ou quando estou em descanso, para pensar também, obviamente. Nós não estamos sempre só a descansar, não é? Estamos pensando sobre as nossas coisas, e a nossa vida e tudo mais, e nesses momentos eu acho que podem-se considerar mais de paz, de espiritualidade ou de paragem, seja o que for. Acho que também serve muito bem para pensar e acho que fazes muito bem em ajudar. Gostei de ver Diz-me uma a tua mudança. Diz-me uma coisa, quando tu vais de férias, estávamos a falar sobre isto, quando tu vais de férias, tu realmente desligas? Porque este é o problema de muitos empresários. Sim, consigo desligar, tenho essa facilidade. Obviamente que eu tenho momentos, o desligar nunca é contínuo, é como a felicidade não existe só em contínuo, ou porque és feliz hoje e amanhã já não és, não tem a ver com isso. Portanto, nós não temos aqui uma coisa contínua, e quando eu estou a descansar, eu acho que trabalho muito mais a questão de pensar estrategicamente, podemos dizer se o nome, ou seja o que for, pensar sobre temas, mas estratégico é pensar. E pensar faz com que tu desligues de uma série de coisas mais operacionais, mais do dia a dia, estás a pensar de vez em quando sobre determinados temas que te levam a daqui a uma semana vais tratar deles. Sim, Consegues mas é daqui a aplicar. uma semana. É daqui a uma semana. Não é hoje, não é agora, é depois. E, portanto, eu acho que
o que tu falavas muito bem, que essa capacidade, temos de estudar a nós próprios para podermos fazer essa mudança, e eu estou sempre muito ligado, podemos dizer assim, mas eu tenho que parar, eu sinto que tenho que parar, cada vez mais, para ser muito honesto. É como aquela questão que falavas no início de dormir. Eu tenho que dormir 7 ou 8 horas, porque eu sei que se não dormir 7 ou 8 horas, a minha vivência do dia a dia não é a mesma. E, portanto, eu empenho no dia a dia, sim, senhora, mas tenho que descansar e tenho que, às 11 horas no máximo, o meu telefone desliga, eu entro em modo sleep, sono, e só acordo às 7 ou poderá ser um bocadinho mais cedo ou mais tarde, não interessa agora, mas faço sempre isso. E, portanto, esse trabalho que estás a fazer, eu acho que é muito importante e desejo todo o sucesso também para que consigas ajudar uma série de pessoas. Eu acho que há necessidade, naquilo que eu vejo no mercado, daquilo que nós nos relacionamos cada vez mais a problemas sociais com aquilo que está a haver no mundo. Acho que fazes muito bem e desejo-te o maior sucesso. Obrigada. E na ajuda, principalmente na ajuda. Se alguém quiser falar contigo ou seguir-te, onde é que te encontra? Quais são os sítios certos? Tenho as minhas redes sociais, que é a Rita Miguel Ferreira, e é isso. No LinkedIn, no YouTube é tudo igual, Rita Miguel Ferreira, por isso é fácil. É fácil de me encontrar. Rita, gostei muito de ver outra vez. Estás diferente, tens mais luz. Não sei se é da câmara, mas tens mais luz. Boa. É ter Deus comigo. Um beijinho para ti e tudo bom. Muito obrigado. Obrigada, eu.